Boa noite, querida igreja, graça e paz em nome de Jesus. Vamos estarmos aqui mais uma vez, nessa oportunidade, nessa noite. Bem-vindo todos os irmãos, aqueles que estão nos acompanhando aí nesse canal. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez juntos, nessa quarta-feira. Eu queria iniciar esse tempo precioso, lendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 15, os versos 3 e 4. Apocalipse 15, 3 e 4. Diz assim, na visão de João, a palavra de Deus: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse é o cântico dos remidos, dos salvos pelo Senhor. E eu queria te convidar nesse instante a cantarmos exatamente essa canção, que é Rei das Nações. Vamos cantar? Quem
nossa vida no altar de Deus, confirme a nossa oração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração. Que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Amém. Esse Espírito, queridos, nós vamos ter uns momentos de oração nesse instante, interceder pelos nossos queridos, pela nossa nação, pela nossa cidade, por esse tempo que nós estamos passando, pedindo as bênçãos e confessando os nossos pecados, colocando diante de Deus, nossas necessidades. Vamos orar? Curve sua cabeça nesse instante. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, por todas as suas bênçãos, ter cuidado para conosco, esse tempo tão precioso na tua presença, ó Pai, nesta hora. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado amoroso, paterno, tua assistência sobre nós, ó Pai, teu Santo Espírito intercedendo por nós a cada momento, nos sustentando, ó Pai, abençoando a nossa vida, nosso próprio coração. Te pedimos pela tua igreja, Senhor, para que ela se fortaleça a cada dia, ó Pai. Receba as tuas bênçãos, ó Pai, a tua graça, a tua direção a cada dia. Nosso pastor, ó Pai, o conselho, os ministérios, os cultos, ó Pai, que estão sendo realizados, ó Pai, nesse tempo, todos os trabalhos, entregamos, Pai, nas tuas santas mãos. Te pedimos a tua bênção sobre as famílias, que o Senhor esteja sustentando, que haja o teu amor, ó Pai, que haja a tua bênção, que haja a tua paz, ó Pai, e o exercício da fé em Ti, ó Pai, em cada coração. Deus abençoa, Senhor, os enlutados, ó Deus, fortalece essas vidas, dá consolo, dá tua força. Senhor, abençoa, ó Pai, as famílias enlutadas, cada vida, cada coração, Senhor, que o Senhor esteja dispensando, Pai, realmente o teu Santo Espírito a esses corações, sustentando, ó Pai, aqueles queridos, ó Pai, da tua igreja que estão desempregados, ó Pai, sustenta essas vidas, da graça, da força, sabedoria, paciência, perseverança em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e cuidando e há de suprir, ó Pai, cada uma das necessidades. Te pedimos pelo nosso país, ó Pai, nosso amado Brasil, nossa pátria brasileira, Senhor, próximo dia 15 as eleições municipais. Entregamos nas suas mãos todas as cidades, nossa querida São José dos Campos. Abençoe o pleito, ó Pai, que haverá aqui, ó Pai, no dia 15, as pessoas que serão eleitas, os candidatos, ó Deus, que haja a tua direção, paz nessa cidade, Senhor, e que realmente sejamos instrumentos dessa paz, da tua bênção, ó Pai, para exercermos o voto, para orarmos por essas autoridades, Senhor, a cada dia. Cuida, ó Pai, da nossa cidade, do prefeito, dos vereadores, das secretarias, das autoridades constituídas, Senhor. Fala, ó Deus, ao nosso coração, nos abençoe nesse tempo de estudo da Tua Palavra, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra viva e eficaz que penetra os nossos corações. Se conosco, abençoe cada vida, cada família, cada irmão e irmã que está participando nessa hora com a gente. Ó Pai, nós Te agradecemos e suplicamos o perdão pelos nossos pecados, o fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, queridos, continuando aqui o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus, nós estamos aí caminhando no texto de Romanos, capítulo 8, dos versos 26 ao verso 30,
compartilhando algumas meditações, queridos, baseadas no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que chama-se Destinados para a Glória. Então, nós vimos na semana passada que desde a criação, nós somos criados para a glória de Deus, nós vivemos e nos movemos e existimos para a sua glória, e o nosso destino, né? A nossa morada eterna é na glória dos céus, é junto com Jesus. E a gente viu que o pecado manchou, né, todo esse processo, mas Deus, desde a eternidade, através de Jesus Cristo, vem para redimir o homem e restaurar a imagem de Deus no homem. E nós vimos que no texto de Romanos, a assistência do Espírito Santo, né, na nossa caminhada e em nossa fraqueza. Lembrando que ele assiste em nossa fraqueza porque nós somos fracos, nós temos fraquezas das mais diversas, né? E o Espírito Santo nos assiste, está junto conosco, caminhando conosco em nossas fraquezas. E também vimos que o Paulo, expressando, né, aqui logo no primeiro versículo, no verso 26, que nós não sabemos orar como convém, porque a nossa comunhão com Deus ela não é ininterrupta, ela tem paradas, ela tem cortes, né? E também nós não sabemos o futuro, e também nós muitas vezes não sabemos nem o que queremos. Então, por tudo isso, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E hoje nós vamos continuar terminando o verso 26, que diz assim: mas o mesmo Espírito, final do verso 26, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E o verso 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos orar mais uma vez. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração e abra, Pai, o nosso coração para entendermos, para termos um tempo, Pai, de comunhão aqui, de conhecermos cada vez mais o Senhor na nossa caminhada. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a intercessão do Espírito em nosso favor. Diz o texto sagrado, Paulo, nesse tratado teológico sublime, maravilhoso, que nos conduz a cada dia, ele vai dizer que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos, isso que não se expressam em palavras. Então, queridos, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus autossuficiente e poderoso, autoexistente, pelo seu Santo Espírito, ele não deixa de se importar conosco. Ele vem até nós, ele desceu da sua glória, e em Jesus Cristo ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, no sentido de que ele tabernaculou entre nós, morou, fez morada, né, entre nós. E exatamente essa ideia da intercessão do Espírito Santo em nosso favor, ele nos assiste, né? Nós vimos em nossa fraqueza, mas ele também intercede por nós, ele sofre por nós, ele se compadece de nós, ele intercede por nós, ele intercede, queridos, dentro de nós. Olha que interessante, por quê? Porque ele habita em nós. Ele habita no nosso... Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Isso é promessa de Jesus. Jesus está no céu, intercedendo por nós também, o que é junto ao Pai. Ele está à direita de Deus, intercedendo junto ao Pai. Ele é o nosso advogado, né? Então isso desde a obra da redenção lá na eternidade. Agora o Espírito Santo, queridos, que é promessa de Jesus, que Jesus prometeu que ia deixar o Consolador, é aqui, é nessa terra, é nesse mundo.
É nesse ambiente que nós vivemos e é dentro de nós. É exatamente dentro de nós. Ele intercede dentro de nós, porque ele habita em nós. Então o Espírito Santo é aqui no nosso meio, no nosso tempo, nas nossas aflições, nas nossas angústias. É dentro de nós. É dentro de nós, para nos assistir em nossas aflições e levar, queridos, as nossas profundas necessidades até o trono de Deus Pai. Que maravilha isso! Que maravilha, queridos! E isso, o Santo Espírito de Deus, promessa de Jesus, ele faz de 4 maneiras que a gente vai ver aqui nessa noite, nesse tempo aqui juntos. E a primeira maneira é intensamente. Diz o texto que o Espírito intercede por nós o quê? Sobremaneira. É essa a ideia, intensamente. É de modo intenso. Nós já falamos aqui na quarta passada, não é para nos condenar, não é para nos desprezar, não é para exercer pressão sobre nós, mas é para nos assistir, é para cuidar e amparar a nossa própria vida. Assim como Jesus, diante daqueles que o crucificaram, o que ele disse lá na cruz? A sua oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então foi de uma maneira intensa. E é dessa mesma maneira que o Espírito de Deus, promessa de Jesus, ele intercede por nós. Ele se coloca na brecha em nosso favor. Ele nos defende. Como Jesus, né, que é o nosso advogado junto ao Pai. Então, mas tudo isso é dentro de nós, é no nosso próprio coração. Queridos, a gente não consegue expressar como isso acontece. É o consolo na tribulação, é a esperança na angústia, é a força na fraqueza. E isso de modo intenso. Ele trabalha no nosso coração. O Espírito intercede por nós sobremaneira, é de um modo intenso, é de um modo profundo. Ele trabalha no nosso coração. Querido, você já experimentou isso na sua vida? O Espírito intercede por nós de uma maneira intensa, de uma maneira total, completa. Só comparando, queridos, assim como o amor de Deus em Jesus é intenso, lembram-se de João 3,16? Porque Deus amou o mundo o quê? De tal maneira. De tal, é o mesmo sentido aqui, do sobremaneira. Deus em Cristo nos amou de uma maneira intensa, profunda. E a intercessão do Espírito em nosso favor, dessa mesma maneira que o amor de Deus é intenso, ela é intensa em nosso favor também. Simplesmente, irmãos, não há palavras na nossa língua, não há palavras em outras línguas que possam traduzir a intensidade dessa ação do Espírito. A sobremaneira, o Espírito intercede por nós em nosso favor intensamente, sobremaneira. E ele também intercede por nós, o texto continua, em agonia, com gemidos, o quê? Inexprimíveis. E Paulo, ele parece que vai montar aqui um coral, vamos dizer assim, de gemidos. Por quê? Porque a natureza geme. Veja Romanos 8:23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza geme, aguardando a volta de Jesus, ferida pelo pecado. A criação, queridos, que era boa lá em Gênesis, quanto Deus fez era bom, né? Adão e Eva desfrutaram disso ali naquele tempo. Tudo que Deus fez era bom. Hoje a natureza está em agonia, e sofrimento e morte estão presentes nela. Então, verso 19 do capítulo 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a vaidade, né,
Veja o verso 20, pois a criação está sujeita o quê? À vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ela está envolvida em cativeiro, em corrupção, né? Veja o verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, em gemido, em angústia. Verso 22, do capítulo 8, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A natureza geme, queridos. A natureza geme, marcada pelo pecado, sofrida pelo pecado. A igreja geme, aguardando a volta de Cristo. Nós vimos os versículos aqui. Por quê? Porque nós desejamos ver o Senhor, receber um novo corpo, servi-lo para sempre. A gente antevê isso com todas as promessas, a vida eterna, a glória, onde não haverá pranto, nem dor, nem lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Queridos, nós antevemos a glória e nós gememos. Já se sentiu assim? Com tanto sofrimento ao nosso redor, Jesus vem logo para nos buscar. Aqueles negros que faziam as suas músicas, negros spirituals, né? Eles cantavam assim: vem logo minha carruagem. Era tanto sofrimento, vem me levar para o lar. Vem logo, Senhor, vem logo. É o gemido da criação de Deus, em corrupção, em angústia. A igreja geme, a gente antevê essa glória eterna. E, queridos, nós caminhamos para a glória. Nós passamos pelo vale do sofrimento, mas o nosso destino é a glória. É a glória eterna, não, sem pranto, sem dor, sem lágrimas. Nós somos peregrinos nessa terra, nós caminhamos para a glória. O nosso tesouro não é daqui. Nossa pátria não é aqui. Paulo faz uma leitura dessa imagem, dizendo lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A igreja geme. A igreja geme. E, fechando esse coro de gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo geme. É o que Paulo escreve aqui no texto. Esse é exatamente o seu ministério de intercessão por mim e por você. Gemidos inexprimíveis. Queridos, é expressão de dor. É comunicação não verbalizada de sofrimento. Ele extravasa quando não podemos mais falar. É um sofrimento tão profundo que não pode ser articulado. É exatamente assim que o Espírito ora por nós. Nenhuma língua, nenhum dialeto desse universo é capaz de traduzir isso. Isso é exatamente a expressão da intensidade. É o sobremaneira. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Queridos, vai além do nosso entendimento. Tudo isso é trabalhado em nós, no nosso próprio coração, no nosso próprio entendimento, mas vai além do nosso entendimento. E tudo isso se processa no nosso entendimento e por meio do nosso entendimento. Porque eles se identificam conosco. O Espírito Santo veio para ficar para sempre com aqueles que creem em Jesus. É o seu envolvimento com os nossos problemas, traumas e aflições. Esses gemidos também demonstram seu compromisso em quê? Em nos restaurar, porque a intercessão do Espírito Santo de Deus em nós simplesmente ele está agindo em nosso favor. Agindo em nosso favor. Queridos, quando ele age nos ossos secos, né? Lembram lá de Ezequiel 37? Falando sobre a nação de Israel, esses ossos se levantam, a vara seca floresce, a igreja se levanta. Ele nos restaura, ele nos levanta, ele não nos deixa caídos. Queridos,
vocês podem se lembrar de suas orações sem palavras? Com gemidos, com choros, em aflição, em angústia, a gente nem saber o que dizer para Deus. Talvez só chorando, e talvez só em silêncio. O Espírito Santo está lá, junto com você, intercedendo junto ao Pai com gemidos. Queridos, eu diria que isso é maravilhoso, que isso é comovente. No nosso ambiente de pecado, no nosso mundo que vivemos, no nosso coração tão fraco e necessitado de Jesus, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas ele também intercede, queridos, com discernimento. Aí o texto continua: e aquele que sonda os corações sabe, discerne qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Queridos, no mundo da nossa oração, nesses gemidos inexprimíveis do Espírito Santo em nós, dentro de nós, a Trindade está em perfeita harmonia em relação à nossa oração. Não há conflito algum. Essa intercessão em nosso favor está perfeitamente alinhada com o seu propósito eterno de nos conduzir à glória. E aí nós lembramos, que nós falamos semana passada, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, nos assiste e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, os nossos desejos, no dizer de Calvino, eles não forçam nem obrigam a Deus a nada, a fazer nada. Por isso, meus irmãos, se nós queremos que as nossas orações sejam agradáveis ao Senhor, é preciso suplicar que Ele mesmo as dirija. Que Ele mesmo as dirija. O Espírito Santo revela conhecimento em seus gemidos por nós diante do Pai. É como que Ele estivesse traduzindo a nossa oração aqui. Ele está dentro de nós e levando ao Pai esses gemidos inexprimíveis. Nada é desperdiçado. Cada gemido possui um valor infinito. Há uma perfeita harmonia na Trindade, nesse projeto eterno, meus irmãos, de nos conduzir à glória. De nos conduzir à glória. E finalmente, irmãos, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por nós, queridos, com eficácia. Com eficácia. Ou seja, segundo a vontade de Deus. E lembrando aqui, Paulo ressalta aqui que ele intercede por quem? Pelos santos. Ele intercede pelos santos, não é pelo mundo. É pelos chamados com santa vocação. É os santos que têm identidade, nação santa, povo escolhido. São aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É por esses que o Espírito intercede, assim como foi na oração sacerdotal de Jesus. Eu rogo por eles e não pelo mundo. Lá em João 17, o Espírito intercede por nós, queridos, com eficácia, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede. Ele dirige a oração, alinha a oração com a vontade de Deus. Queridos, em todo o nosso sofrimento rumo à glória, essa verdade precisa ser refúgio para nós, para a nossa caminhada. Nós não vamos ficar desamparados, abandonados. A sua intercessão por nós, ela é perseverante. Ele intercede com intensidade, com discernimento, em agonia e com eficácia. A gente não precisa ficar desanimado em meio aos sofrimentos e às provações. Queridos, lembre-se disso, irmãos. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Sabemos que todas as coisas cooperam. Há uma sinergia em todas as coisas que cooperam por nosso bem. O seu plano, ele é perfeito. Verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O seu plano é perfeito. E esse plano, irmãos, ele tem dois propósitos. O nosso bem
e a sua glória. Queridos, não se esqueça, o Espírito Santo intercede por nós em agonia, com gemidos inexprimíveis, com discernimento, com eficácia e de modo intenso. Que Deus te abençoe, irmãos, que a nossa caminhada realmente seja balizada nas verdades da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, te louvamos por esse tempo aqui juntos. Abençoe teu povo, ó Pai, na caminhada. Precisamos de Ti, ó Pai. Obrigado porque o Senhor intercede por nós, Teu Santo Espírito em nós, dentro de nós, no nosso ambiente. Toma teu povo nas tuas mãos, nos abençoe no restante dessa semana. Fica conosco, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima quarta-feira, se permitindo Deus. Amém.